Está escrito no Evangelho segundo Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31, o seguinte: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e venha me refrescar a língua, porque estou atormentado em chama. No versículo 25, disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para cá. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Isso porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não virem também para este lugar de tormento. Versículo 29, respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Meu irmão, minha irmã, essa passagem é muito impactante, narrando o próprio Senhor Jesus, narrando a história do rico e do mendigo Lázaro, mostrando aqui uma inversão de valores após a morte. Na vida cotidiana, muitas vezes nós somos seduzidos pelas aparências, não é verdade? O que vemos, o que tocamos e o que possuímos podem nos enganar, fazendo-nos crer que temos controle sobre tudo. Entretanto, a palavra de Deus nos ensina que a verdadeira riqueza não é medida pelas coisas temporais, mas pelo que é eterno. Jesus declarou para um certo jovem que a riqueza de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então, essa história aqui do rico e Lázaro, narrada por Lucas, nos confronta com a realidade da vida após a morte e da justiça divina, que não depende das aparências externas. Deus não se deixa levar. Jesus, por meio dessa história, revela o destino eterno de 2 homens, com vidas completamente diferentes e destinos também completamente diferentes. Um é rico, viveu em luxo e desprezou a justiça de Deus. O outro é pobre e viveu com sofrimento e humildade, mas foi agraciado com a presença do Senhor. Nesse texto, Jesus não apenas nos ensina sobre a diferença entre os destinos dos justos e dos ímpios, mas também nos desafia a refletir sobre o que nós valorizamos nesta vida e como vivemos em relação
ao reino de Deus. Jesus começa essa história com uma descrição, detalhada das condições de vida de ambos os homens. O versículo 19 diz: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Esse homem rico aqui é retratado como alguém que desfrutava de toda a opulência possível que a vida secular pode proporcionar. Jesus fala de sua roupa, roupa feita de púrpura e linho finíssimo, indicando não apenas riqueza, mas um status social muito elevado. Aliás, as pessoas se deixam muito levar por isso, Ele não vivia apenas bem, ele vivia de maneira extravagante. Jesus disse que ele vivia esplendidamente, vivia em festas e banquetes diários. Ele tinha tudo o que o mundo poderia oferecer. Tinha luxo, conforto e uma vida de prazeres materiais. Jesus disse que ele se regalava esplendidamente todos os dias. Em contraste, Jesus apresenta Lázaro, o pobre descrito de maneira cruel nos versos 20 e 21. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até mesmo os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Lázaro aqui é descrito como um homem que vivia em extrema miséria. Ele não só era pobre, mas suas feridas e sofrimentos o tornavam um objeto de repulsa. Ele desejava apenas as migalhas que caíam da mesa do rico. As imagens de Lázaro sendo lambido pelos cães reforçam uma posição de extrema humilhação, uma situação desesperadora, digamos assim. Essa grande diferença, esse grande contraste entre esses dois personagens vai além da situação econômica. Aqui Jesus nos apresenta a disparidade entre aqueles que têm os bens deste mundo e aqueles que sofrem sem recursos. Lázaro, embora fisicamente doente e empobrecido, possuía algo que o rico não tinha: a esperança em Deus. Isso aqui fez todo um diferencial na vida de Lázaro. O rico, por outro lado, embora possuísse riquezas materiais, tudo o que alguém possa almejar nesta vida, estava espiritualmente cego e afastado da verdadeira fonte de vida. A propósito, o que temos valorizado em nossas vidas? Estamos tão focados nas riquezas materiais e nas aparências externas que estamos nos esquecendo de buscar aquilo que realmente importa para Deus? Como temos tratado os que estão ao nosso redor, especialmente os mais necessitados? Como aqui na história, Lázaro, que jazia à porta deste homem rico que ostentava tanta opulência. A história segue com um momento surpreendente e revelador. O versículo 22 diz: Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Aqui mostra o sepultamento do rico. Do pobre não fala em sepultamento, Mas aqui Jesus nos mostra que a morte é a grande igualadora que chega para todos nós, independentemente da riqueza ou da pobreza. O que acontece após a morte, no entanto, revela a diferença de destinos entre Lázaro e aquele homem rico. No texto, Jesus diz que Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, que era considerado um lugar de honra,
um lugar de conforto para os justos. Essa imagem aqui do seio de Abraão, ela é uma representação simbólica do paraíso, onde os justos descansam e desfrutam da maravilhosa e doce presença de Deus. Ele que havia vivido em sofrimento e rejeição aqui na terra, agora encontra consolo eterno, pertinho de Abraão, que é o patriarca da fé. Enquanto isso, Jesus apresenta aqui o rico, sendo sepultado. Deve ter havido muita pompa, muitos discursos, e foi sepultado imediatamente. E ele se encontra agora no Hades, um lugar de tormento e sofrimento. Ele está consciente de sua situação e sente as chamas do sofrimento eterno. Essa é uma poderosa lição sobre como nossas escolhas na vida influenciam o nosso destino eterno. Aliás, tudo na vida, inclusive a nossa eternidade, é uma questão de escolha. A morte não é o fim, mas o começo de uma eternidade que reflete o que nós fizemos com a vida que Deus nos confiou. Aliás, como estamos vivendo as nossas vidas? Estamos vivendo para a eternidade ou apenas para os prazeres temporais? A morte é uma certeza para todos nós seres viventes, mas o destino eterno depende de nossas escolhas aqui e agora. Onde queremos estar quando a nossa vida terrena terminar? Lembre-se, até a eternidade é uma questão de escolha, de decisão. Jesus apresenta o rico agora, consciente de sua perda e sofrimento, clamando a Abraão no versículo 24. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe em água a ponta do seu dedo e venha me refrescar a língua, porque estou atormentado nessa chama. Que situação, né? O rico reconhece a sua miséria e implora por alívio. Mas a resposta de Abraão é muito clara no versículo 25. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. O maior tormento era a consciência dele, incomodando. E Jesus usa essa parte da parábola para ensinar sobre a justiça divina. Durante sua vida, aquele homem rico teve todas as oportunidades de se arrepender, de ser generoso, de viver segundo os princípios de Deus, mas ele negligenciou os necessitados e viveu egoisticamente. O primeiro versículo 19 diz que ele se regalava todos os dias, esplendidamente, alheio ao sofrimento de Lázaro. Lázaro, por outro lado, passou a vida inteira em sofrimento, mas permaneceu fiel ao Senhor. Agora o destino eterno de ambos está selado. Abraão também nos lembra que há um grande abismo entre nós e vós, o que ele diz no versículo 26. Além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para cá. Essa é uma advertência solene sobre a irreversibilidade do destino eterno de cada um de nós. Quando a vida termina, nossas escolhas estão feitas e não há mais nada, absolutamente nada que possamos fazer para mudar o que aconteceu. A propósito, nós estamos vivendo de forma a garantir um futuro eterno com Deus ou estamos buscando apenas os prazeres efêmeros desta vida? Nós estamos usando as nossas bênçãos e riquezas para servir aos outros, como Cristo nos ensinou?
Ou estamos apenas acumulando para nós mesmos, sem pensar nas necessidades do nosso próximo? É importante que façamos uma reflexão. Diante daquela situação desesperadora, o homem rico pede a Abraão que envie Lázaro para avisar os seus irmãos para que eles não viessem cair no mesmo destino de sofrimento que ele. Ele diz no versículo 27, não é? Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Olha aí, a consciência acompanhou aquele homem rico. Ele estava em tormento. E a pior tortura pela qual ele estava passando não era o aquecimento daquela chama do Hades, mas era a sua consciência incomodando o quanto ele foi negligente na vida. No entanto, Abraão responde no verso 29, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Abraão aqui deixa muito claro que a mensagem de salvação já foi dada. Quando fala eles têm Moisés e os profetas, está falando das escrituras sagradas, que inclui os ensinamentos de Moisés e dos profetas, oferecendo tudo o que for necessário para que as pessoas possam evitar o tormento eterno. E o homem rico lamentava o quanto ele desperdiçou enquanto em vida aqui na terra. Olha, meu irmão, minha irmã, mesmo que alguém ressuscitasse dos mortos para advertir os vivos, Abraão declara aqui que se eles não estivessem dispostos a ouvir a palavra de Deus, nada, absolutamente nada os convenceria, nem que viesse alguém do lado de lá para cá. Essa resposta de Abraão nos ensina que a verdadeira revelação de Deus já nos foi dada. A palavra de Deus, ela é suficiente para nos guiar à salvação. E nós somos responsáveis por ouvir e obedecer. E decidir. Lembre-se, tudo é questão de escolha. Deus não nos deixará sem instrução, mas nos chama a viver de acordo com os princípios do seu reino agora, para que possamos desfrutar da vida eterna, juntamente com Ele. Aliás, trazendo a aplicação prática, nós estamos ouvindo a palavra de Deus e esforçando-nos no sentido de obedecer aos seus ensinamentos? Ou estamos ignorando que Ele já revelou para as nossas vidas? Como podemos ser mais sensíveis à voz de Deus e viver de acordo com a sua vontade? É importante refletir sobre isso. Aliás, se faz necessário. Precisamos refletir. Essa história contada por Jesus do rico e Lázaro é um poderoso lembrete da realidade da eternidade após a morte. Jesus nos ensina que a vida não se resume às riquezas terrenas e que as nossas escolhas espirituais têm consequências eternas. Lázaro, embora tenha vivido em sofrimento, em dor, uma vida extremamente dolorosa, encontrou conforto e recompensa na presença de Deus. O rico, que vivia em luxo e egoísmo, agora enfrenta o tormento eterno. A história é um chamado e um lembrete para que todos nós possamos avaliar as nossas próprias vidas. Ou seja, estamos vivendo para a eternidade ou estamos fixados apenas nas coisas passageiras desta vida? Que possamos viver com a perspectiva eterna em nossas mentes e em nossos corações, usando as bênçãos que Deus nos dá para servir aos outros, buscar a justiça e viver conforme os princípios do seu reino. É importante refletirmos na realidade de que a morte chega para todos nós indistintamente. Porém,
O destino eterno depende daquilo que estamos fazendo enquanto ainda temos a oportunidade de escolher. Lembre-se, tudo na vida é questão de escolha, inclusive a nossa eternidade. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.